Você está falando de você tem um filho, um bebezinho pequeno, tem o seu outro filho, sua mãe doente. Entende? São muitas coisas até você organizar isso tudo na sua cabeça. É muito difícil. E é aquele homem polvo, né? Que ele foi com todos os tentáculos e ele, de repente, estava dominando toda a sua vida. Ele estava dominando Sim, a sua vontade. Quer dizer, na verdade, você não tinha mais vontade, né? Você tinha que fazer o que ele queria que você fizesse. Mas aí, o que que sim. acontece, Juliana? Ele começa a te violentar, é isso? Então, Carla, como eu estava falando, mesmo com toda a relação ruim que a gente tinha e eu tentando salvar o tempo todo esse casamento, eu nunca deixei faltar a parte da relação sexual, sabe? Eu sempre batalhei em todas as questões para ter o meu casamento, para ter a minha família. Então, quando isso iniciou, ele não tinha motivos de fazer isso comigo. Foi quando eu troquei a medicação que eu tomava de manhã, passei a tomar à noite e comecei a dormir pesado, dopada, totalmente dopada de medicações. E ele me acordava me puxando pela cama, ele era bruto comigo. Eu, eu lembro de relances assim, tem algumas filmagens que eu entreguei para a delegacia, é possível ver que ele me puxava com tudo. Tem uma das imagens que eu me mexo um pouco na cama durante meu sono. Nisso que eu me mexo, ele vem para cima de mim, me puxando com força. Aí eu acordo. Na mesma hora eu pego e volto a dormir. Aí ele me puxa de novo, eu acordo novamente. E era assim, abobada, sabe? Eu não tinha condição de ter Mas que luta corporal. mulher astuta, você teve a inteligência de gravar isso, é isso? Não, ele colocou câmeras na casa, todinha. Ah, então tinha câmeras, você conseguiu pegar essas imagens e ele filmava o quarto? A casa toda. Então, mas dentro do Ele seu tinha câmera na casa quarto, toda. na sua privacidade, tudo que acontecia ali dentro estava filmado? Só não tinha câmera nos banheiros. No resto tinha na sala, nos três quartos, na sacada, na lavanderia, no quartinho de funcionária, na cozinha, em tudo. Tudo, Ele tudo, te, tudo. ele te filmava o quarto da funcionária? Mas só era usado para as bagunças mesmo. Ela se arrumava no banheiro dela. Eu sei, mas é que é a privacidade dela, né? Você filmar a Não, mas pessoa. era um quartinho de bagunça. Ah, Virou um tá. quartinho de Um bagunça. quarto de bagunça, não onde ela. Porque senão a Aqui, perversão dele também já está indo longe, né? não, aqui Fala. pela disposição da casa, ela seria o quarto de funcionários, Entendi, entendeu? mas só ele filmar o quarto onde vocês, né, habitavam ali, vocês dividiam aquele quarto, né? Ele está filmando ali a sua privacidade. Você tinha conhecimento dessas câmeras, você sabia? E- Tinha o aplicativo no meu celular, inclusive. Foi o que me ajudou a salvar essas filmagens. e Porque acontecia e eu tinha consciência do que acontecia. Conforme acontecia, eu ia lá no outro dia ver tudo que tinha se passado. E eu via que muitas vezes assim, até meu braço se debatia assim na cama, eu estava mole, estava sem condição ali de correr, de ter uma luta corporal, qualquer coisa que fosse. Só que, além desses estupros, já dessa forma violenta, ele passou a usar de mais violência ainda, tá? Ele passou a fazer sexo anal sem lubrificação, tá? Meu E tinha Deus. momentos que eu gritava e ele colocava o travesseiro no meu rosto, tá? E ele me machucou muito, 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 que hoje é caso cirúrgico, inclusive, de tanto que ele me machucou Ah, nessa região. Juliana, que tristeza, minha querida. Eu lamento você ter passado tudo isso com esse. É um monstro. Esse homem é um monstro. É muito Sim, triste essa história. Mas sim, olha, que bom que você teve força para denunciá-lo. Você pegar esse material, você ter a inteligência de colher essas imagens e levar na delegacia, porque é criminoso isso que ele fez com você. É sim. muito triste. E como foi? E a delegacia te acolheu? Como foi ali?
Então, infelizmente esses estupros ainda se repetiram por um período, sabe? Enquanto eu ainda estava no tratamento, a medicação demorou um período para começar a fazer efeito, o que é normal, né? Mas até então eu sofri bastante, acordava com o lençol sangrando, sujo, enfim, coisas assim absurdas, tá? Meu Foi onde eu Deus. comecei a pegar nojo. Nojo, nojo, nojo. Comecei a pensar, não tenho nem mais que ter relação quando estiver tudo bem. Eu já não tinha mais desejo, eu já não tinha mais nem amor próprio. Ele me chamava tanto de lixo que eu passei a me sentir um lixo naquele período, sabe? Porque eu não tinha condição de falar com ninguém, eu não tinha condição de sair dali. Eu fiquei totalmente entregue, entregue. Muitas vezes até pensando, logo ele vai me matar mesmo, né? Eu estava entregue àquela doença naquele momento. E Carla, quando eu comecei a me curar, comecei a enxergar a gravidade de tudo, porque hoje eu vejo o quanto foi arriscado eu estar debaixo do mesmo teto que aquele homem. As ameaças de me dar facada era muito grande. Ele não podia ter arma, mas era o tempo todo falando que ia me dar facada, que ia me esfaquear. E hoje eu vejo que, graças a Deus, eu não fui mais uma vítima de feminicídio. Eu poderia ter sido. Hoje eu poderia estar mais aqui, meus filhos, sabe Deus com quem, né? Então, graças a Deus, no momento que eu me curei, minha mãe já estava bem doente, tendo sangramentos e vivendo numa casa de repouso, porque a família toda tentou cuidar dela, só que minha mãe virou uma criança. Ela fugia, ela usava fralda. Então eu e meus irmãos, a gente chegou num acordo de que ela tinha que ir para uma clínica onde ela ia ter enfermeiros ali 24 horas cuidando dela, né? E isso foi muito triste para mim também, porque eu sei que se eu tivesse a condição, tivesse um lar saudável, minha casa, eu iria ter cuidado da minha mãe até o fim, sabe? Então aquilo também durante um período me deixou muito triste. E foi onde eu me sentia incapaz. Eu falava, eu não consigo me cuidar, eu não consigo cuidar dos meus filhos, eu não consigo cuidar da minha mãe no final da vida dela. E foi muito ruim. Aí, através de psiquiatra, as medicações, terapia com psicólogo, eu tive acompanhamento com psicólogo maravilhoso, maravilhoso. Hoje eu vejo a importância da terapia, é algo muito Sim, importante fazer muito. terapia. E ele até era online, era período de pandemia. Até às vezes passava do meu horário, né? E eu via que ele ficava ali, o quanto eu quisesse falar, ele era todo ouvidos e conversava comigo, me fazia enxergar aquele problema de uma outra maneira. Foi onde eu comecei a ganhar força, através das medicações e essa terapia. E eu passei a levar minha mãe nas consultas fora, né? Que eu tinha que buscar lá na casa de repouso. Eu fiquei 9 meses sem ver a minha mãe por causa da pandemia, do Covid, não podia ter as visitas. Antigamente, todo dia podia visitar, logo que ela foi para casa. E logo em seguida veio o Covid. Nossa, como eu sofri sem ver minha mãe. Aí, quando pôde voltar a visitar, não, voltar a visitar não, minto. Minha mãe começou a ficar bem doente. As enfermeiras me ligavam. Falava, Juliana, sua mãe precisa ir para o pronto-socorro, né? Só o atendimento do médico aqui não está sendo suficiente. Eu ligava para os meus irmãos e falava, ninguém vai, eu vou. Aí eu combinava com a funcionária, que já não era mais a mesma, era uma outra funcionária, que é uma pessoa maravilhosa, gosto muito dela. Ela me ajudou muito nesse período. Eu deixava meu filho, que ainda era um bebê, aos cuidados dessa funcionária. Meu filho mais velho ficava de olho nele para mim também. E eu passava o dia correndo com a minha mãe para o hospital. Foi onde os médicos começaram a me avisar, Juliana, sua mãe tem câncer, né? Ela tem algum tumor porque ela está tendo esses sangramentos e é devido a algum tumor. Só que onde, né? Aí eu peguei e falei, não, vamos identificar. Comecei a levar minha mãe para fazer um monte de exame, tudo no particular, porque minha mãe não tinha plano de saúde. Para correr com isso, né? Eu pagava os exames dela. E eles me falavam, Juliana, não adianta. Mesmo que a gente venha descobrir onde é o tumor da sua mãe, vai ser tratamento paliativo, porque ela já não tem mais condição física para fazer uma quimioterapia ou uma cirurgia para remoção desse tumor.
Aí foi uma fase muito difícil na minha vida, porque minha mãe já não lembrava mais de mim. Esse Sim. período que ela ficou internada sem poder ter visitas, ela acabou esquecendo de vez quem eu era. E meus irmãos até brincavam, que eu sempre fui a filhinha favorita da mamãe, que a gente tinha um amor muito grande uma pela outra. E o meu filho, também o mais velho, ela tinha loucura no meu filho. Então eles brincavam que era a filhinha e o netinho favorito. E ela esqueceu da gente. E eu lembro que cada vez que eu chegava, ela falava: "Quem é essa moça linda?" Aí todo mundo, é a sua filha. Ah, então eu perdi a minha mãe em vida. Eu costumo falar isso, eu perdi ela em vida. Lembrando que esse vídeo é apenas um corte. Para acessar o conteúdo completo, o link vai estar na descrição, no card ou na tela final. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva, deixe o seu like e acompanhe todos os nossos conteúdos aqui no canal.